ao Deus que criou todas as coisas para o seu louvor, ao Deus que nos tem trago até o dia de hoje, 43 anos, e nos 43 anos de obra de Deus, a gente pode fazer assim uma retrospectiva do que aconteceu, já aconteceu aqui neste lugar, o movimento que Deus tem feito aqui neste lugar, a representatividade da igreja no bairro, neste lugar. Deus tem feito maravilhas aqui, irmãos, tanto na vida dos irmãos, na membresia da igreja. Eu fiz parte do grupo de integração da igreja, visitei muitos lares aqui, estive em muitas casas aqui. Tivemos na casa do pastor Sérgio uma recepção abençoada, irmão Dárcio ali no 49, e no grupo de integração tivemos em visita em muitas casas aqui, irmãos, e Deus tem feito aqui neste lugar, Deus tem transformado o sobrenatural neste lugar, e nós vamos orar a Deus, nós vamos agradecer a Deus pelos 43 anos, que não vai ficar por aqui, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, e diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que o Senhor tem preparado para os seus santos. E Deus vai fazer muito mais. Não acabou, irmãos. Catuca esse abençoado que está do teu lado e diz: não acabou. Deus vai fazer muito mais. Fique de pé em nome de Jesus. Aleluia. Se não temos a Deus, não temos nada, irmãos. Se não temos Ele, nós não temos nada. Não somos nada sem Ele. Tudo por Ele, para Ele são todas as coisas. Ele que faz acontecer, Ele que faz transformar, Ele que vai trabalhar aqui nessa noite, o Espírito que vai passear neste lugar. Nós vamos nos render a Ele nessa noite, nós vamos nos entregar a Ele como filhos nessa noite, para que o nome dEle seja glorificado. E numa reunião que tivemos aqui nesse estacionamento dos homens, há uns dias atrás, na preparação de tudo, eu pude agradecer aos irmãos pelas visitas que os irmãos me fizeram, por algo que me aconteceu na minha vida, na minha família. Irmãos, e a minha casa não coube de irmãos da visita da igreja, os que não puderam ir, como o irmão Luiz, que é bacana agora, mora em Campo Grande, mandou mensagem para mim, mandou mensagem de apoio para a minha família. Algo de muito difícil aconteceu na minha vida, irmãos, e eu pessoalmente, particularmente, eu disse para mim mesmo que se não fosse a igreja, eu não teria aguentado. Minha esposa, meu filho mais novo, minha neta, e Deus fez o sobrenatural na minha vida. Eu falei: Senhor, não vou desistir, não posso desistir, a tua igreja está aí. E associado à igreja, eu consegui me levantar daquilo que me aconteceu, e hoje estou aqui, e quero, como naquele dia que eu agradeci no estacionamento para o grupo dos homens, eu quero agradecer à igreja. Muito obrigado pela vida dos irmãos, porque eu sei que cada um que orou, cada um que entregou a minha vida e a minha família nas mãos do Senhor, Ele ouviu o nosso clamor. A palavra de Deus diz: Ele escuta o nosso clamor e nos tira de um lago de lodo e nos levanta novamente. Vamos caminhar, irmãos, não acabou. Jesus está voltando, mas na palavra dele, ele diz que quando ouvir rumores de guerras e terremotos, ele disse: ainda não é o fim, não acabou. Tem muita gente precisando desse evangelho que está nos seus lábios. Por isso vamos lá até o trono da graça nesse momento, vamos falar com Ele, vamos nos entregar a Ele, vamos entregar no nosso secreto agora, que é você e Deus agora. Entrega o teu secreto ao Senhor, nós vamos orar, nós vamos falar com Ele. E o nosso secreto está aqui, irmãos. Ele sabe o que está aqui dentro de cada um de nós. Só Ele conhece, só Ele sabe o que está aqui dentro de nós. O que deixamos as nossas casas, as nossas atividades, outros lugares que poderíamos até estar, mas estamos aqui para glorificar a Ele, porque a nossa vida é dEle, a nossa vida pertence a Ele, e sem a Ele não temos nada neste mundo. Ainda que tenhamos um imóvel, um carro, nós não temos nada sem Ele, e sem Ele não somos nada. Feche os teus olhos, se entregue a Ele, se renda a Ele nessa noite. Deus, em nome de Jesus, Deus Criador do universo,
Deus criador das estrelas, planetas, de luminares, Deus que criou todas as coisas para o seu louvor. Deus, em nome do teu Filho Jesus, ó Pai, muito obrigado, ó Deus, pela tua igreja, Senhor. Muito obrigado pela tua igreja estabelecida aqui no quilômetro 42, aqui em Seropédica. Esses 43 anos, ó Pai, que representou muito para cada um dos irmãos aqui, para cada uma das nossas vidas, ó Pai. Cada palavra ministrada, Senhor, cada louvor cantado, cada vida que se entregou nos ensaios, a dedicação de amor ao teu nome, Senhor. Muito obrigado, Deus, são 43 anos, ó Pai, e podemos fazer uma retrospectiva daquilo que o Senhor tem feito neste lugar, daquilo que o Senhor tem feito na nossa vida profissional, na nossa vida pessoal, na nossa vida conjugal. O Senhor tem transformado cada um de nós. O Senhor tem trabalhado, o Espírito de Deus tem trabalhado na nossa mente, no nosso pensamento, no nosso caminhar, nas nossas decisões. São 43 anos de vitória na tua presença. Ainda que o mundo, Senhor, tente parecer, ó Pai, transformar as coisas difíceis, ó Deus, mas a tua palavra, ela nos diz que no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo, tem de bom ânimo. Oh Deus, aleluia, nós estamos aqui para te glorificar, para te agradecer, ó Pai, pelos esses 43 anos, ó Deus, pela diretoria desta casa, Senhor, pelos pastores, ó Pai, pelos obreiros, pelos músicos, pelos departamentos, por tudo que o Senhor tem feito neste lugar, ó Pai. Senhor, no culto das crianças aqui, o Senhor entregou para nós, que são meninos cheirosos, trabalhadores, e as meninas são princesas cheirosas, princesas do Senhor. No culto das senhoras, ó Pai, o Senhor tem trabalhado, ó Pai, e as mulheres, ó Pai, desta casa têm a sua marca, Senhor. Ó Deus, e hoje não será diferente, ó Deus. Eis aí os homens da tua casa, sacerdote dos seus lares, ó Deus. Toma os teus servos nas tuas mãos, ó Pai. Toma os homens destas casas nas tuas mãos, Senhor. Toma, Pai, aquele que custeia, Senhor, os seus próprios lares, ó Deus, que trabalham, levantam pelas madrugadas, Senhor, pegam suas conduções, ó Deus, se dirigem e ao entardecer voltam para os seus lares. Cuida dos teus filhos, ó Deus. O mundo, ó Pai, tem sido difícil, Senhor, mas nós temos a proteção dos céus. O Senhor tem guardado a nossa vida em um mundo tão difícil, ó Pai, em um mundo tão cruel que temos vivido. Guarda a nossa vida, Senhor, como homem, Senhor, da casa de Deus, sacerdote dos nossos lares, ó Deus, e transforma a nossa vida, transforma a nossa mente, nossas decisões pessoais, ó Deus, aquilo que tem dentro de cada um de nós. Essa noite será uma noite de renovo, nós cremos, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, Senhor, aquilo que o Senhor tem preparado para nós nessa noite. Será algo grandioso. Esse lugar vai mudar a sua atmosfera. Os céus, ó Pai, anjos, Senhor, arcanjos, querubins, serafins, ó Deus, clamam ao Senhor dos exércitos. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Esse será um culto transformador, ó Pai. Será um culto renovador nas nossas vidas, pessoal, para cada um de nós. Ó Deus, porque se não fosse a sua igreja, eu não estaria aqui, ó Deus. A minha família não estaria de pé, mas eu estou aqui, Deus. Toma minha vida, toma minha casa, toma, Senhor, meu ser nas tuas mãos. E nos abençoa nessa noite, para a glória e o louvor do teu santo nome, ó Pai. Eis aí as nossas vidas, Senhor. Rendidos estamos diante do Senhor. E sem a Ti, ó Deus, nós não temos nada. Nada seremos sem Ti, Senhor. Espírito Santo de Deus, fala conosco nessa noite, Senhor. A palavra que há de ser ministrada neste lugar, que a Tua voz seja audível, Senhor, a cada um de nós, ó Deus. Que os nossos corações sejam terra fértil para receber a mensagem dos céus aqui neste lugar nessa noite. Este é o culto de varões da sua casa, Deus.
E quero te agradecer pela vida dos líderes deste grupo, Senhor. Abençoa os teus servos, pastor Richard, Fernando, irmão Fernando, ó Pai. Toma o teu servo nas tuas mãos. Toma cada um de nós e nos abençoa para a glória e o louvor do teu santo nome. E as palmas glorificam ao Senhor. Aleluia! Erga tuas mãos, dê glória a Deus, dê aleluia, porque o Espírito de Deus está neste lugar. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Eu vou chamar o pastor Rafael, que vem logo dali da esquina e vem de pertinho, né? Nova Friburgo para cá. Vem para cá, meu irmão. Ele está responsável, incumbido por essa parte tão importante quanto os louvores, a adoração, porque tudo é culto, mas é uma parte também de grande avalia, que é a palavra de Deus. E o Espírito do Senhor moveu o coração da nossa liderança, o Fernando, para que o pastor Rafael estivesse conosco aqui, tá certo? E o evangelista Tiago, cadê? Vai estar aqui fazendo oração pelo pastor Rafael, e em seguida ele vai estar assumindo. Que Deus abençoe você, meu irmão. Estenda sua mão para cá, querido. Deus, neste momento, Senhor, quero entregar a vida do teu servo, Senhor, diante de ti. O seu filho já preparou algo direcionado pelo teu Espírito Santo, Senhor. Que o teu filho seja um canal, Senhor, um canal do teu fluir, do teu querer neste lugar, Senhor. Usa a vida do teu filho conforme o teu querer e conforme a tua vontade, Senhor. Toma a vida do teu filho, toma a família do teu filho diante de ti neste momento, Senhor. Guarda, Senhor, livra de todo mal, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, que seu filho seja um fluir da tua presença neste lugar, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos. Você pode tomar o seu assento, por gentileza. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Irmãos, uma alegria estar aqui com os irmãos. Sou Rafael, sirvo ao Senhor aqui do lado, na cidade de Nova Friburgo. Então, sou vizinho de vocês aqui pertinho e é um prazer estar aqui com vocês, meus irmãos. Quero agradecer pelo convite, Diácono Fernando, a bênção, e ao ministério da igreja, os pastores da igreja. É um prazer servir ao Senhor ao lado de todos vocês. Amém? Irmãos, queria que você, nesse momento, abrisse a sua Bíblia comigo, lá na primeira carta de Pedro, no capítulo 2. Nós estamos aqui juntos com uma parte da igreja de Nova Friburgo. Na hora que os homens daqui do 42 foram chamados aqui à frente, quase que eu vim junto. Quase que eu vim junto. Olha, quase que eu vim. Porque, irmãos, esses homens nos receberam de uma maneira tão especial nesses últimos anos, irmãos. Existe uma gratidão tão profunda nos nossos corações, no coração dos homens de Nova Friburgo, da igreja de Nova Friburgo, pelo cuidado que tem sido dispensado sobre as nossas vidas, que vocês nem imaginam. Você pode saber que você está caminhando aqui no Rio de Janeiro, mas você não está sozinho. Sua vida tem sido coberta de oração por pessoas que estão lá em cima no monte, lá em cima na montanha, habitando lá na montanha, mas que oram pela vida de vocês, sendo gratos ao Senhor pela vida de cada um de vocês. Amém, irmãos? Queria que você abrisse aí 1 Pedro, capítulo 2. Nós já lemos, o tema da nossa festividade. E nesse tema da nossa festividade, quando falamos de uma identidade inconfundível, não poderia ser um momento melhor, porque no momento em que o mundo vive crise de identidade, você falar sobre uma identidade inconfundível, sobre uma identidade que não pode ser confundida com qualquer outra, ela é inconfundível, é alguém que não está em crise de identidade, é alguém que sabe quem é, sabe o que carrega dentro de si, é algo extremamente especial. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, quantos acharam, digam amém. Quem não achou, diga Escola Bíblica Dominical.
Escola Bíblica Dominical, irmãos, importante, Escola Bíblica Dominical. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Antes de lermos, feche seus olhos por um instante. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por estarmos aqui nesse momento e pela sua santa palavra que iremos ler agora, Senhor. E a tua palavra, como boa semente que é, nós pedimos, Senhor Deus, que possa vir sobre os nossos corações. E que o nosso coração, Senhor Deus, seja um terreno produtivo para a Tua palavra, Senhor Deus. E ele possa estar atento para ouvir a Sua voz. Que os nossos ouvidos, os nossos olhos, os nossos corações não estejam distraídos, Senhor Deus, mas possam se apropriar das verdades da Tua palavra reveladas para as nossas vidas nessa noite. Como o profeta Samuel disse, fala, Deus, porque teus servos estão aqui e desejam ouvir a sua voz. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Se você concorda, diga amém. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Vivendo uma vida, uma identidade inconfundível. 1 Pedro 2,9 começa assim: mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Isso fala sobre identidade. Uma identidade inconfundível. Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Mas também fala sobre propósito, sobre missão. Povo adquirido para quê? Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então está falando sobre identidade, está falando sobre missão e propósito, e está falando onde nós exerceremos essa missão, esse propósito, onde nós testemunharemos. Vós, que em outro tempo não eram povo, mas agora sois povo, que não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. A vós, amados, peço-vos, como peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais dos desejos carnais que combatem contra a sua alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que vos observem. No mundo, é o local onde teremos o nosso testemunho. Identidade, propósito e um testemunho no mundo. 43 anos, amém, irmãos? Quem está aqui há mais de 5 anos? Erga a mão para mim, por favor. 5 anos. Continua com a mão erguida. Quem está há mais de 10 anos permanece com a mão erguida. Há mais de 15 anos permanece com a mão erguida. Há mais de 20 anos, permanece com a mão erguida. Há mais de 25 anos. Há mais de 30 anos. Há mais de 35 anos. Há mais de 40 anos. Não, a senhora baixa a mão. Não pode. Não tem como. Mais de 40 anos, não. Há mais de 40 anos. Quem aqui tem há mais de 40 anos aqui na igreja? Quem está há 43 anos aqui na igreja? Irmãos, quanta história nós passamos aqui. Porque 43 não é apenas um número. Eu estou há 23 anos na Irmandade Metodista Ortodoxa. A minha esposa está há um pouquinho mais. Foi quando era criança. Mas, irmãos, isso não é apenas um número. Isso não está falando sobre número, está falando sobre memórias. Está falando sobre uma responsabilidade, sobre esse bairro, sobre essa localidade, sobre famílias, sobre pessoas, sobre vidas que são eternas. Vai muito além do que os números. E a pergunta que nos surge dentro desses 43 anos não é só o que foi feito, não é só aonde nós chegamos, é quem nós somos diante de Deus. Qual identidade nós temos diante de Deus e diante desse mundo. Você deve ter passado ali na frente e viu
Igreja Metodista Ortodoxa. O nome Metodista Ortodoxa é um nome forte. Amém, irmãos? É um nome forte, amém? Esse é um nome muito forte. Nós carregamos um nome muito forte. Mas mais do que um nome forte, o céu procura uma identidade que seja inconfundível. Que onde você ande, onde você esteja, você carregue uma identidade que não possa ser confundida com qualquer outro lugar. E a identidade inconfundível, ela tem pelo menos 7 marcas, e eu quero compartilhar com vocês as marcas de uma identidade inconfundível. Primeira marca de uma identidade inconfundível, ela carrega, ela começa na sua origem, ela carrega a imagem e semelhança. Gênesis diz que o homem foi criado à imagem e semelhança do Senhor. E ele carrega isso dentro de si, mas o homem peca, o homem erra. Mas esse estado de erro não permanece assim, porque um dia Cristo vem e nos resgata. Paulo, escrevendo aos irmãos em Corinto, na segunda carta, no capítulo 5, versículo 17, ele vai dizer que agora nós somos nova criatura. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Ele está dizendo que nós carregamos um DNA novo dentro de nós. Paulo escrevendo, ele vai dizer que nós chegamos a carregar o DNA daquele que é terreno, mas assim como carregamos o DNA daquele que é terreno, também carregamos o DNA daquele que é celestial. E tomamos parte desse Espírito. É por isso que Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, ele vai dizer: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis, não tomeis a forma desse mundo, mas transformai-vos. A palavra transformai-vos aqui é a mesma palavra que é usada para traduzir metamorfose. É uma mudança interior que é tão profunda, que ela não consegue ser guardada no interior, ela transparece para o nosso exterior. Quando Paulo está dizendo transformai-vos pela renovação da sua mente, é porque só assim você vai poder experimentar a boa, a perfeita, a agradável vontade de Deus, porque a sua natureza muda. Uma marca de uma identidade inconfundível é que você recebeu uma transformação que começou no seu interior, começou no seu coração, mas ele não consegue permanecer ali, ele transparece para o lado de fora. É por isso que alguém vai olhar para você e vai falar: aquele que roubava agora não rouba mais, aquele que se prostituía não se prostitui mais, aquele que mentia não mente mais, é uma nova criatura, algo aconteceu na vida dele. Olha como ele está alegre, olha como ele transparece o amor de Deus, olha como a presença é identificada nele. Porque sai, não consegue ficar retida dentro de si, ela vai para além. Nós não somos, irmãos, mas apenas uma opinião nesse mundo, um caminho, uma possibilidade nesse mundo, não. Nós passamos a ser reflexo do nosso Criador, imagem e semelhança dele. As pessoas passam por você e falam: existe algo diferente nesse homem, existe algo diferente nessa mulher, eu não sei o que aconteceu com ele, mas algo especial. É a marca de uma identidade inconfundível. Sabe, Pedro estava andando com Jesus, 3 anos e meio andando com Jesus. De repente Jesus é traído, é levado perante o sumo sacerdote. Pedro está indo atrás. Pedro tinha prometido que não abandonaria Jesus e está indo atrás, mas ele está escondido, ele está com medo. Pegaram o mestre, mas quando ele está indo atrás, alguém olha e fala para ele: você é um deles. Você é um deles, você fala como eles, você se parece com eles. É inconfundível essa identidade. Existe algo em você que remete a Deus. Talvez um dos maiores ódios do inimigo contra a sua vida é isso. Porque enquanto ele gostaria de subir aos céus, colocar o seu trono sobre as estrelas e ser semelhante ao Altíssimo, ele vê um monte de
caco de barro, como eu e você, ser chamado como imagem e semelhança de Deus, isso deve deixar ele irado, irmãos. E Deus te tratou assim. Sabe, lá em João, no capítulo 1, João vai dizer, olha, o verbo veio ao mundo, mas o mundo não o conheceu. Ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, todos aqueles que creem no seu nome. Olha que coisa linda, eu e você, uma simples criatura, somos elevados à estatura de filhos de Deus. Lá em 1 João capítulo 3, João vai escrever, amados, vede quão grande amor o Pai nos tem concedido, que fôssemos chamados filhos de Deus. Sim, por isso o mundo não nos conheceu, porque não conheceu também a Ele. Amados, agora nós somos filhos de Deus, mas ainda não é manifesto aquilo que havemos de ser, porque quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, e assim como Ele é, nós o veremos. Olha a promessa que tem para a minha vida e para a sua, irmãos. Eu sei que você pode estar passando por lutas, dificuldades, tribulações nessa parte da vida, mas comparado com a eternidade, a minha vida e a sua vida, como o salmista diz, é apenas um sopro, passa muito rápido, tem toda uma eternidade para usufruir do fato de você ser filho de Deus, ser chamado para ser sua imagem e semelhança, ser chamado para ser como Ele, para estar com Ele. Ser parecido com Jesus não é opcional. Ser parecido com Jesus é uma questão de identidade. Você não tem o que falar, você se parece com Ele. As pessoas vão olhar e vão ver Ele em você. Isso é marca de uma identidade inconfundível. Agora, existe uma segunda marca de uma identidade inconfundível. É que essa marca ela é visível. Sabe, Mateus lá no capítulo 5, a partir do versículo 13, ele vai falar sobre sal e luz. Ele vai dizer que nós somos o sal da terra e nós somos a luz desse mundo. E por que ele vai falar sobre sal e luz? Porque sal e luz têm algumas propriedades que são visíveis, são perceptíveis para qualquer um que tiver contato com ele. O sal, por exemplo, preserva. O sal, por exemplo, dá gosto. O sal, por exemplo, cria sede. O sal, por exemplo, ele impede o apodrecimento. E não é isso que quando você carrega essa identidade inconfundível, acontece? Onde você está, você começa a criar sede de Deus nas pessoas. Onde você está, o ambiente ele é impactado pela sua presença. Você já comeu uma comida sem sal? Uma comida sem gosto? Você sabe quando está faltando sal na comida. Você sabe quando um crente está no ambiente, quando alguém que carrega essa identidade está no ambiente. Existe uma diferença. Nós podemos ser um termômetro ou um termostato. Você sabe a diferença entre o termômetro e o termostato? O termômetro, e lá em Friburgo a gente usa muito o termômetro. Primeiro inverno que eu passei lá foi menos 2 graus. Você imagina, a gente pensa que frio, eu sou do Rio, a gente pensa que frio é 23 graus, 21 graus. Até o dia que você enfrenta menos 2, a gente não tem casaco para isso aqui embaixo. E o termômetro está lá marcando menos 2, mas o termômetro ele só marca, ele só registra o que o ambiente está acontecendo naquele ambiente. O termômetro ele é influenciado pelo seu ambiente, o termostato não. O termostato ele está ali dentro do ar-condicionado. Ele está dizendo, olha, alguém disse que aqui tem que estar 16 graus, então não importa o que estiver acontecendo ao redor, eu vou colocar 16 graus nesse lugar. O termostato, ele não é influenciado, ele influencia o local onde ele está. Nós, como cristãos, somos assim.
O local onde nós estamos, nós não somos influenciados por ele, nós influenciamos o local. A sociedade pode estar se perdendo, a sociedade pode estar se corrompendo, mas onde o cristão estiver, ele estaria influenciando aquela sociedade. É por isso que quando você vai olhar a história dos grandes avivamentos, quando o avivamento começa no local, os bares começam a fechar, os prostíbulos começam a fechar, as pessoas começam a se converter e se contristecer diante de Deus, se arrepender dos seus maus caminhos. Por quê? Porque onde o cristão está, com essa identidade inconfundível, ele começa a operar naquele lugar e interferir naquele ambiente, interferir na natureza daquele lugar. O local não pode mais permanecer o mesmo. A Babilônia é um local de adoração a ídolos. Mas quando Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego estão lá, o rei da Babilônia tem que reconhecer que ele pode até servir a alguns deuses, ele pode até achar que ele também é um Deus, mas ele tem que reconhecer que só o Senhor é Deus, acima de todos, ele é Senhor. Ele tem que reconhecer isso, que ele está acima de todos os deuses. O cristão interfere nesse ambiente, interfere no local onde ele está. O sal preserva, o sal impede o apodrecimento moral. É por isso que quando a igreja for arrebatada, o mundo provará o pior estágio da humanidade, a pior deterioração moral. Por quê? Porque enquanto a igreja está aqui, ela impede o apodrecimento total, porque ela vai preservando, ela vai impedindo esse estado de deterioração acontecer. É por isso que Paulo, escrevendo a Timóteo, ele vai dizer: olha, você precisa saber como se comportar na igreja do Deus vivo, que é coluna e firmeza da verdade. Ela é o sustentáculo da verdade na terra. Quando ela sai, a mentira prevalece, o império do erro prevalece. A igreja está ali como alguém que interfere no seu ambiente. Mas Jesus disse que nós não somos apenas sal. Deus disse, através da sua palavra, que nós também somos luz. E luz, irmãos, revela caminho. Luz denuncia trevas. Luz lança o seu resplendor sobre aquilo que está oculto. E é isso que acontece quando nós estamos. Você já viu? Eu me lembro da minha adolescência. A gente, com muita dificuldade, né? Você ganhava uma roupa para o Natal ou para o Ano Novo, e era a roupa que você ia usar em todas as festas do ano seguinte. Ou você herdava a roupa de algum primo, irmão, parente mais velho do que você. E eu me lembro que eu tinha uma blusa branca comprada para o Natal ou para o Ano Novo, e eu fui numa excursão da escola. E, coitada, lá em casa tinha uma blusa para ir para a escola. Então, todos os dias chegava, menino, chega suado, chega sujo, todos os dias lava a blusa, bota para secar atrás da geladeira para no outro dia poder usar. E a gente foi para a excursão. E aí você não tinha dinheiro para passagem, você ia com a roupa da escola e levava uma outra blusa. E, irmãos, aquela blusa da escola, do Brizolão, ela era branca. Até o dia que eu joguei a blusa nova branca por cima. E eu percebi que aquela blusa não era branca, ela já estava amarelada. A outra nova é que era branca. É assim quando você lança luz. Quando você lança luz, as imperfeições aparecem. Quando você lança luz, as trevas se revelam, aquilo que está errado se revela. É por isso que as pessoas se incomodam tanto com a luz. É por isso que as pessoas se incomodam tanto com você, quando você dá um testemunho cristão verdadeiro, porque você pode se moldar com esse mundo. Você pode se deixar levar com esse mundo. Ninguém vai te perseguir, ninguém vai falar contra você, ninguém vai te fazer mal. Até porque o inimigo, ele tem os seus pregadores. Paulo diz que ele, assim como ele pode resplandecer como um anjo de luz, ele também faz com que os seus ministros transpareçam como anjos de luz. O inimigo tem o seu evangelho, o mesmo evangelho que ele ofereceu no deserto para Jesus. Jesus, ele ia ser rei, ele ia ser Senhor. Satanás sabia disso. O que Satanás oferece para Jesus? Um reino e um senhorio sem a necessidade da cruz.
Então, todas as vezes que você vê um evangelho sem cruz, é o evangelho do inimigo sendo pregado. Então ele tem o seu evangelho, ele tem os seus pregadores, ele tem a sua igreja e ele tem um Deus, a sua imagem e semelhança. É um Deus que nunca vai tocar nos seus erros, que nunca vai exigir arrependimento de você, que nunca vai exigir mudança de caminho para você, que nunca vai dizer aonde você está errando. É um Deus segundo a sua vontade. É o mesmo Deus oferecido no Éden para Adão e Eva. E é oferecido para cada um de nós também. Mas nós rejeitamos esse falso Deus. E nós nos rendemos ao único e verdadeiro Deus. E qual é o filho cujo pai não dá um pequeno aperto e não chama a sua atenção? O autor de Hebreus vai dizer que se nós estamos sem correção, somos bastardos. Mas se somos filhos de verdade, Deus nos corrige. Porque Ele corrige a quem ama e exorta aquele a quem tem por filho. Então muitas vezes Deus vai lá e vai nos apertar. Para quê? Para que onde nós estivermos, nós possamos ser sal e luz. Deus quer que você seja sal e luz aonde você estiver, irmãos. Ele quer que você carregue essa marca de uma identidade inconfundível, porque ela é perceptível. No seu trabalho, na sua escola, Deus quer ver você, na sua família, entre os seus vizinhos. Ele quer ver em você um resplendor da glória dele, um baluarte da glória dele, para que as pessoas saibam que ainda há esperança aqui na terra. Ele quer que, inclusive, na internet, quando você também está lá, seja percebido Jesus em cada ação sua, em tudo que você fazer, em tudo que você falar, em tudo aquilo que você comentar. Irmãos, as pessoas percebem Jesus em mim? Será que as pessoas estão percebendo Jesus em você? Será que as pessoas estão vendo de maneira perceptível essa identidade inconfundível de um verdadeiro cristão? Em Atos dos Apóstolos fala que na igreja de Antioquia os irmãos foram chamados pela primeira vez de cristãos, mas eles foram chamados de maneira depreciativa de cristãos, porque a palavra cristão significa pequeno Cristo. Então quando eles olhavam para aquele que foi pendurado no madeiro, aquele que se fez maldição por nós, aquele que se fez pecado por nós, que carregou os nossos pecados, eles diziam, ali vai um cristão, de maneira depreciativa. Mas aquilo que o mundo levantou para ser uma ironia depreciativa contra os irmãos abraçaram aquilo como honra. É uma honra ser chamado de um pequeno Cristo, é uma honra carregar esse nome sobre mim, porque enquanto a palavra do Evangelho é loucura para aqueles que se perdem, para nós que somos salvos, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Nós carregamos essa identidade inconfundível, irmãos. Existe uma terceira marca que prova que você tem uma identidade inconfundível, é que você é um representante. Você é um embaixador do reino de Deus. E o embaixador, Paulo escrevendo aos Romanos, lá na sua segunda carta, capítulo 5, versículo 20, ele diz, vocês são embaixadores de Cristo. E o embaixador, irmãos, ele é revestido da autoridade do seu rei, da autoridade do seu presidente. Quando ele pisa num outro país, ele fala pelo país dele, ele fala pelo rei dele. O que sai da boca dele é o que o seu rei, é o que o seu reinado está dizendo. Olha, que honra que foi dada para um homem, para uma mulher, como nós aqui, irmãos. Olha que honra foi dada para nós sermos embaixadores de Cristo, sermos representantes legais dele. Quando estamos andando num lugar, não vai ali mais um Rafael, mais um José, mais uma Maria, não. É um representante do reino de Deus, é um embaixador do reino de Deus.
Sabe, havia em Atos dos Apóstolos 7 homens, filhos de um sacerdote chamado Seva, e eles estavam indo para expulsar demônios de um jovem. Quando eles vão até aquele homem para expulsar o demônio, eles dizem: esconjuro-te em nome de Jesus, a quem Paulo prega. Sabe, só que aqueles homens não eram cristãos. Quando o demônio olhou para eles, quando olhou para a autoridade que estava sobre eles, falou: olha, eu sei quem é Jesus e conheço Paulo, mas vós quem sois? Por quê? Porque eles não carregavam a autoridade de um representante do reino de Deus. Eles não tinham autoridade no mundo espiritual para usar aquele nome. Nós não, nós somos representantes. E o mundo precisa disso, irmãos. O mundo precisa que os cristãos se levantem como representantes do reino de Deus, como representantes de Cristo aqui na terra. Quando alguém disser precisa se dobrar, precisa ter ali um Sadraque, um Mesaque, um Abidnego, para dizer assim: ei, não temos que te responder nada sobre isso, porque se o Senhor quiser nos livrar, Ele pode nos livrar, mas ainda que Ele não nos livre, não nos dobraremos diante da estátua. É alguém que se posiciona. O mundo vai tentar te tensionar. Você acha que Jesus só foi tentado no deserto? É interessante quando você ler os evangelhos, você vai ver que Satanás o deixa até o período oportuno. No deserto é o principal momento de tentação. Mas já que Jesus não caiu no deserto, na tentação de transformar pedra em pão, de se lançar do pináculo do templo, e nem de se dobrar diante de Satanás, sabe o que o Satanás vai fazer agora? Ele vai ficar olhando cada momento possível para tentar Jesus. Então Jesus está curando, está multiplicando pães, Ele está abençoando as pessoas. Vem alguém e fala: olha, esse é o rei de Israel, vamos tomá-lo e fazer como rei. A tentação está ali. É quando Ele está dizendo para os discípulos: olha, eu vou ter que morrer, eu vou ter que ser entregue nas mãos dos gentios. É o inimigo usando Pedro para falar: Senhor, não fale sobre isso. E Jesus tendo que repreendê-lo, dizendo: para trás de mim, Satanás, você só serve para mim como pedra de tropeço. O inimigo foi tentando Jesus até o último instante. É o inimigo tentando Jesus no Getsêmani para que ele desista da cruz. É o inimigo tentando Jesus na cruz, dizendo: se tu és o Filho de Deus, desce daí. Mas irmãos, Ele suporta tudo isso por amor a mim e por amor a você, para que, como representantes do reino dele, após recebermos o Espírito Santo, que nos reveste de poder para testemunhar, nós possamos também testemunhar dele até a nossa morte, se necessário. Somos representantes. Você é representante no seu trabalho, você é representante na sua casa, você é representante na sua escola. Você não carrega só o sobrenome da sua família, você carrega a marca de Jesus em você. As pessoas estão olhando como você anda. Quem já não ouviu alguém dizendo: olha, para ser crente como fulano, para ser crente como Beltrano? Não é isso? Por quê? Porque alguns envergonharam o evangelho. Mas, irmãos, não nos convém ser assim. Não nos convém ser pedra de tropeço para ninguém. Deus está te chamando para ser um embaixador, um representante do reino dele, para que as pessoas possam vir do império das trevas, ser transportados para o reino do Filho do seu amor, através do embaixador como eu, do embaixador como você. Por isso, irmãos, nós somos metodistas ortodoxos. Falamos que isso é um nome forte, porque como metodistas nós não negociamos. Como metodistas nós seguimos aquilo que nós cremos. E como ortodoxos, nós não negociamos valores com esse mundo, não negociamos valores de deturpação da palavra, não importa a época, não importa a sociedade, não importa o que o mundo diga, a palavra continua sendo um manual de fé e de verdade para as nossas vidas, e o que nela está escrito é aquilo que nós vivemos, é aquilo que nós professamos, é aquilo que nós cremos.
somos ortodoxos. Levamos a sério essa palavra. Não negociamos ela. Uma quarta marca de uma identidade inconfundível é que ela causa um impacto. Ela causa um impacto. 2 Coríntios capítulo 2 fala que nós somos o bom perfume de Cristo. Esses dias eu fui na casa de uma senhorinha, que é uma das pessoas que eu mais amo. Ela não se cansa de orar pela minha vida, mesmo estando agora tão distante em Friburgo. E eu tive a oportunidade de vir ao Rio, eu estava indo para São Paulo, eu resolvi passar ali em Cosmos, só para dar um abraço nela. Ela estava numa cadeira de roda, e eu vim, Dona Nádia, eu vim aqui para dar um abraço na senhora. E ela depois manda uma mensagem para minha esposa: olha, o Rafael, qual é o perfume que o Rafael estava usando? Porque eu vou comprar para o Pedro. Pedro é o esposo dela. E que felicidade aquilo. O perfume deixa uma marca. A pessoa pode não estar te vendo. A pessoa pode não estar olhando para você. Mas se você passou e aquele é o seu perfume, ela sabe que foi você. Se aquele é o perfume que você usa, ela sabe que é você. Se a sua esposa passa do seu lado, mesmo que você esteja de costas, e aquele perfume, você sabe que é ela. O perfume é uma marca, causa um impacto, ele é parte da nossa identidade. A presença de Cristo, irmãos, exala através de nós. E é sentida em todo o ambiente onde nós estamos. A presença de Cristo, irmãos, muda o ambiente. A presença de Cristo faz isso. Por quê? Porque o Evangelho não é apenas um produto que pode ser comercializado. Ele não é algo que seja vendido por aí. É por isso que nós primamos pela verdade. É por isso que, como metodistas, como ortodoxos, nós não comercializamos a fé. Nós não vendemos a fé. Nós não vendemos milagres. Nós não vendemos prosperidade. Nós não. Nós falamos sobre a verdade do Evangelho. É loucura para aqueles que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. É a palavra de Cristo sendo exalada para as pessoas. E quando chegamos no ambiente, irmãos, o que é que temos deixado de aroma? Perfume ou fumaça? O que é que as pessoas sentem quando nós chegamos? Porque o perfume você vai, mas o perfume fica. Assim são as nossas ações dentro dessa vida. Nós passamos, mas as nossas ações ficam. Quais ações nossas têm marcado essa geração? Quantos jovens nós temos aqui, adolescentes? Levanta a mão, jovens e adolescentes. Ainda tem gente que não é jovem, tem gente que eu sou mais jovem do que ele. Opa, para aí, opa. Brincadeira, gente, não importa. O coração seu é jovem, o meu também é. Então, temos jovens aqui. Irmãos, o jovem geralmente tem todos os defeitos de nós adultos e mais um, o da inexperiência. Irmãos, e quantas vezes criticamos e apedrejamos os nossos jovens, irmãos? Mas nossos jovens não precisam de mais inimigos, eles já têm inimigos demais. Eles já têm um mundo lutando contra eles, eles já têm a carne lutando contra eles, o pecado lutando contra eles, eles já têm Satanás e seus demônios lutando contra eles, eles não precisam de mais inimigos. Sabe do que eles precisam? Eles precisam de homens e mulheres que sejam referência. Homens e mulheres que deixem um legado, homens e mulheres que inspirem uma caminhada, homens e mulheres que possam ser exemplo, homens e mulheres que possam ser vistos como referenciais, homens e mulheres que podem até passar dessa vida, mas serão lembrados por aquilo que deixaram, pelas marcas que deixaram. É isso que eles precisam, irmãos. É por isso que Paulo, escrevendo a Timóteo, no capítulo 4, versículo 12 da sua primeira carta, ele vai dizer: ninguém te despreze porque você é um jovem, mas torna-te, Timóteo, padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Seja exemplo para eles. Nós estamos aqui para ser exemplo para eles, amém, irmãos? Essa geração,
está sendo lá fora tragada pelo inimigo, mas como dizem, não no nosso turno. Amém, irmãos? Não enquanto estivermos aqui, irmãos, porque o mundo pode se levantar contra eles, mas nós nos levantaremos também a favor deles. Lembra de quando Deus fala para o profeta dizendo: busquei entre eles um homem que erguesse um muro e se colocasse na brecha entre eu e a cidade para não destruí-la. Nós somos esses homens que erguem um muro, se colocam na brecha entre o Senhor e a cidade, entre o Senhor e os jovens, entre o Senhor e as famílias, entre o Senhor e esse bairro, entre o Senhor e essa igreja, para Deus não destruir. Por quê? Porque nós somos os intercessores dentro da nossa geração. E a oração de um justo, irmãos, disse o apóstolo Tiago, pode muito em seus efeitos. Nós somos esses dessa geração que se levantam. Quinta marca de uma identidade inconfundível é coerência. Nós somos a carta viva de Deus para essa geração. 2 Coríntios capítulo 3 fala que nós somos cartas vivas. Sabe, muita gente lá fora, antes de pegar uma Bíblia para ler, ela vai ler Cristo na sua vida. Ela vai olhar para a sua vida e vai ser a primeira leitura do Evangelho que ela vai fazer. Antes da Bíblia, antes da palavra, ela vai ver Cristo em você. E vai ter esperança da glória de Deus através da sua vida. E como carta, irmãos, não podemos estar borrados pela hipocrisia, pelo escândalo, pela incoerência. Nós precisamos ser coerentes. Aquilo que nós falamos é aquilo que nós vivemos. Aquilo que nós pregamos condiz com a nossa vida. Dentre tudo que Jesus mais abominou, e Jesus era capaz de sentar com publicanos e pecadores. Ele era capaz de comer com eles, e para um judeu sentar à mesa é fazer aliança. Jesus era capaz de sentar à mesa com eles, porque ele estava fazendo uma aliança de salvação. Mas uma coisa Jesus abominava, era a hipocrisia. Ele olhava para os religiosos da época e ele dizia: ai de vós, escribas e fariseus, seus hipócritas. Vocês parecem sepulturas bem adornadas. Por fora são bonitos, mas por dentro só tem coisa morta. O que Jesus nos chama a ser? Alguém que seja coerente. Alguém que as pessoas podem ver o que nós falamos condiz com o que nós vivemos. Não é faça o que eu digo e não faça o que eu faça, não. Você pode fazer porque eu vivo isso. É Paulo dizendo, vocês não viram Jesus, né? Então sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Porque quando você estiver olhando para as minhas atitudes, você vai ver as atitudes de Cristo em mim. E ele não está dizendo isso porque ele se ensoberbecia, não. Ele mesmo dizia, não que eu ache que já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, e é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para aquelas que estão diante de mim, para o alvo que é Cristo Jesus, porque existe um prêmio da soberana vocação divina que está nele. Eu estou seguindo o meu caminho para ele. Eu estou apontando a minha vida para ele. Todo mundo vai ver e todo mundo vai querer seguir para esse mesmo caminho quando vê que a sua vida aponta para Cristo, que a sua vida leva a ele, conduz a ele. Nós precisamos ser essa carta. E essa carta vai estar em todas as áreas da nossa vida. Nós não temos duas vidas, irmãos. Nós não temos uma vida espiritual e uma secular. Nós aqui no Ocidente pensamos dessa forma, tudo é dividido. Não, eu tenho uma vida espiritual e uma secular. Eu me lembro quando um vendedor virou para mim e falou, não, Rafael, eu sou crente. Mas você sabe, né, lá fora é terra de leão, Rafael. Lá fora a gente não pode jogar, tem que jogar duro, tem que jogar como? Do jeito do mundo. Não, nós não somos desses, irmãos.
Nós não somos daqueles que agem segundo o padrão desse mundo. Os homens e mulheres de Deus sempre foram tentados a sair do padrão de Cristo e atuar segundo o padrão desse mundo, mas isso não é para nós, amém, irmãos? Isso não é para nós, porque nós carregamos uma identidade que é nós não temos crise de identidade, nós carregamos uma identidade que é inconfundível. Ninguém ao olhar para nós vai ver uma identidade dobre, ora uma coisa, ora outra, não. Nós vamos ver uma identidade fiel, uma identidade inconfundível. Então, quando as pessoas estiverem aqui na igreja, elas vão falar, ele é um cristão, porque eu estou vendo ele com a Bíblia na mão. Mas quando eles verem você fazendo negócios lá fora, ele vai te ver como cristão também, mesmo que você não esteja com uma Bíblia na mão. Por quê? Porque as suas ações vão ser ações de um verdadeiro cristão. Quando as pessoas estiverem sob pressão, que as pessoas buscam culpar os outros quando estão sendo pressionados, buscam fugir das suas responsabilidades, você não vai fugir das suas responsabilidades. Você vai dizer, eu sei em quem eu tenho crido, e eu vou sim, se houver consequências pelos meus atos, vão vir as consequências, porque eu não fujo delas, eu sou um cristão, eu sou verdadeiro, eu sou uma carta de Cristo. Isso precisa estar entranhado em nós. Quando as pessoas, irmãos, olham para você, o que elas estão lendo? Elas estão lendo Cristo em você? Elas estão lendo a verdade quando você faz negócios com os outros, quando você está conversando com os outros, você está falando de quem? Da vida dos outros? Você está apontando para os outros ou você está apontando para Cristo? Quando você chega num ambiente que havia fofoca, a fofoca cessa ou ela intensifica? Quando você chega num ambiente onde as pessoas estão falando mal um do outro, aquilo aumenta ou diminui? Irmãos, nós somos cartas de Cristo. Quando nós chegamos, o ambiente precisa ser transformado, porque Cristo está entrando ali conosco, o Espírito Santo está entrando ali conosco, e quando Ele entra, sempre há mudança e transformação. E nós fomos chamados para isso. Sexta marca de uma identidade inconfundível é comunhão. Comunhão, irmãos, é uma marca de uma identidade inconfundível. Qualquer um que diga que é de Cristo e ele separa e não une, ele não é de Cristo. Ele busca estar longe e não perto, ele busca estar afastado e não em comunhão, não é. Por quê? Porque aonde a presença do Senhor é derramada, há a união das pessoas. Onde a presença do Senhor é derramada, os irmãos têm prazer na comunhão. É por isso que o salmista diz, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso que desce sobre a cabeça e sobre a barba de Arão. E o último versículo vai dizer, ali o Senhor ordena vida e bênção para sempre. Aonde? Onde há comunhão. É na comunhão dos santos. É por isso que a igreja se reunia de casa em casa, a igreja se reunia constantemente no templo. Por quê? Porque comunhão traz cura. Você já viu quando um pedaço, um membro do corpo é arrancado? Alguém que perde uma mão, a mão cai, o corpo sofre, mas o que ocorre com o membro que está afastado? Ele apodrece, ele se deteriora, a menos que ele seja religado ao corpo. Assim somos nós, somos membros uns dos outros. Nós aperfeiçoamos uns aos outros, por isso que precisamos estar em comunhão. E comunhão, irmãos, sempre vai ser uma luta. Nunca vai ser fácil, porque se tem algo que o inimigo sabe, que todo reino dividido contra si mesmo não subsistirá. É por isso que ele opera tanto contra a comunhão da igreja. É por isso que ele faz você olhar para os erros do seu irmão, para os erros da sua irmã, para as falhas uns dos outros. Por quê? Porque ele quer te afastar deles. Mas eu quero te dizer, faça como o pai. O pai, quando olha para você, mesmo com todas as mazelas e erros que você tem e falhas que você tem, ele olha sobre o filtro do sangue de Jesus.
Ele olha você como alguém justificado, como alguém purificado, como alguém salvo. É assim que Ele olha. Quando você olhar para o seu irmão, faça isso também. Olhe para ele como alguém que, embora tenha pecados, erros e falhas, é alguém que foi perdoado, foi justificado, foi salvo e vai morar no céu por toda a eternidade com você. Então comece a se acostumar com Ele agora. Facilita a convivência no céu. Começa a se acostumar com Ele aqui agora, irmãos. Comunhão, irmãos. Paulo escrevendo aos Efésios, lá no capítulo 4, ele vai dizer ele mesmo, Ele, o Senhor, deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, mas tinha um objetivo em fazer isso. Buscando o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Todo dom, todo talento que eu recebi, eu não recebo para mim mesmo, é sempre para eu abençoar o outro. É como os órgãos do corpo humano. O coração, ele não pulsa sangue apenas para si, mas principalmente para o resto. O pulmão, ele não traz oxigênio só para si, mas para o resto do corpo. O rim, ele não filtra sangue para si, mas para o resto do corpo. Assim somos nós, irmãos. Nós somos dotados de dons e talentos para quê? Para aperfeiçoar uns aos outros para a obra do ministério. Mas por um tempo, até quando? Até que todos cheguemos à unidade da fé. É perfeita comunhão, irmãos. Ao pleno conhecimento do Filho de Deus, à estatura de varão perfeito. Ele quer que nós cheguemos assim, por quê? Porque tem ventos de doutrinas aí fora, sim ou não, irmãos? Sim ou não? Nós estávamos falando sobre a dificuldade de você pastorear hoje em dia. Antes as pessoas ouviam a sua voz, agora elas são pastoreadas por uma dúzia, 2 dúzias, 3 dúzias de pastores na internet. Elas estão ouvindo diversas vozes, elas convivem com você, mas estão ouvindo muitas vozes aí fora no mundo, algumas de Deus e outras nem tanto. Mas por que esses homens, esses talentos são depositados sobre as nossas vidas? Para que nós não sejamos levados por todo o vento de doutrina aí fora. Mas para que nós possamos crescer juntos e unidos, segundo aquele que é o cabeça, Cristo, do qual todos nós unidos crescemos juntamente, o corpo inteiro, com o auxílio das juntas ali. Para quê? Para que alcancemos a unidade da fé. Irmão, vira para a pessoa que está do seu lado aí e diz para ele, vai ter que me aturar, irmãos. Até o céu é a eternidade inteira, é muito tempo, irmãos. A eternidade é muito tempo. Então começa a se acostumar comigo já de agora. Porque nós vamos morar, e talvez Deus seja tão bom com você, que ainda me coloque do seu ladinho no céu ainda. Então começa a buscar essa comunhão a partir de agora, porque é isso que o Senhor tem, isso é marca de uma identidade inconfundível, porque a igreja não é um ambiente de plateia, não, igreja é um corpo, irmãos. Igreja é um corpo, estamos todos unidos aqui dentro, e um corpo saudável, irmãos, ele tem serviço, ele tem ministração, ele tem dons, ele tem arrependimento, ele tem perdão, ele tem amor, ele tem comunhão entre eles, isso é um corpo saudável. Sabe, irmãos, a M42 chegou aqui, aos 43 anos de idade, mas ela não começou aqui. E se Jesus não voltar, teremos mais 43 anos pela frente. E, irmãos, a comunhão precisa estar sendo um elo entre nós, a comunhão do Espírito Santo. Por quê? Porque se fizermos isso nesses primeiros 43 anos, o inferno não tem a menor noção do que Deus fará através das nossas vidas nos próximos 43 anos. Até que o Senhor venha, essa igreja estará aqui como coluna e firmeza da verdade. Até que o Senhor venha, ela estará aqui como sal e luz para esse mundo. Até que o Senhor venha, você estará unido ao seu irmão para pregar essa preciosa palavra, para trazer saúde para a vida das outras pessoas. E por último, irmãos, identidade, a marca de uma identidade inconfundível é viver uma guerra santa com fidelidade.
fidelidade ao Senhor, porque somos soldados e defensores do Evangelho. Nós temos uma divisa na nossa denominação, Filipenses 1,17, que diz que estamos incumbidos da defesa do Evangelho. 1 Timóteo 3,15 diz: escrevo-vos essas coisas esperando ir ver-te em breve, mas se eu tardar, você tem que saber como você deve viver na igreja do Deus vivo, como você deve andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e a firmeza da verdade. Nós fomos chamados, irmãos, para lutar essa guerra nesse mundo. E defender o Evangelho não é uma briga carnal. Paulo vai dizer que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra principados, potestades, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, dominadores desse mundo tenebroso. Nós lutamos não com armas carnais, mas com armas que são poderosas em Deus. E Deus vai te revestir com toda a armadura de Cristo, para que você se fortaleça no Senhor e na força do seu poder, e você possa lutar essa guerra sabendo que aquele que começou a boa obra na sua vida, Ele é fiel para cumpri-la. Você tem uma divisa para defender, você tem um evangelho para viver. Você está vivendo essa guerra contra o mundo, contra o pecado, contra Satanás, contra a carne. E para vencer essa guerra, irmãos, nós precisamos uns dos outros. Eu queria que você se colocasse de pé nesse momento. E se você pudesse, você desse a mão para o seu irmão aí do seu lado. Esse seu irmão já tem inimigos demais. Ele já tem muitas lutas nessa vida. Ele não precisa lutar com você. Ele está aí contigo para que vocês possam juntos lutar essa guerra santa. Você está numa comitiva, você está num quartel-general que envia soldados, mas não soldados desarmados. Porque esse soldado, quando vai para a batalha, ele sabe que ele está indo no nome do Senhor dos Exércitos. O inimigo pode vir contra ele com espada e escudo, ou com um grande exército vir contra ele, mas nós vamos contra os nossos inimigos no nome do Senhor dos Exércitos. Ele é a nossa bandeira. Ainda que o inimigo venha como uma torrente de águas contra ti, o Senhor arvorará a sua frente. Por um caminho ele virá contra ti, o inimigo, mas por 7 caminhos fugirá de ti. Ainda que o inimigo se levante contra você e tente você e lute contra você, ele não prevalecerá, porque acima de você está o guarda de Israel. Ele não dorme, ele não está desatento, ele sempre está perto de ti. Ele está ao teu redor, ele acampa ao teu redor, ao redor daqueles que o temem e os livra. Ele fez uma promessa para você, que ele estará contigo todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos. Ele é aquele que estende as asas sobre você, para que você habite a sombra dele. Ele é aquele que é o seu escudo, a sua fortaleza, o seu socorro bem presente na hora da angústia. Mas você precisa estar em unidade com seu irmão. Essa guerra não é para você enfrentar sozinho, irmãos. Você tem família, você não é órfão, você tem pai, você tem irmãos, você tem família, e essa família está do seu lado. E agora você pode começar a orar pela vida do seu irmão. Você talvez não saiba as lutas e as dificuldades que ele está passando, mas você pode pedir para Deus fortalecer ele. Você pode pedir para Deus: Deus, o Senhor é aquele que fortalece o cansado, que dá vigor àquele que estava sem nenhum vigor. Os jovens se cansarão, os mancebos certamente cairão, mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se
cansarão, caminharão e não se fadigarão. Você pode orar pelo seu irmão pedindo a renovação das forças dele. Você pode pedir: Deus, renova ele. A família dele, Senhor, está sendo atacada, mas o Senhor é o guarda de Israel e pode protegê-lo. Senhor, a saúde dele está sendo atacada, mas pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Senhor, o inimigo está perturbando a casa dele, o perturbador de Israel está vindo, mas o Senhor é o nosso guarda. O Senhor é aquele que expulsa da sua presença os nossos inimigos e nos faz banquetear na sua mesa, na sua presença. Deus, nós colocamos a vida, Senhor, dos nossos irmãos diante de Ti, essa igreja e essa casa diante de Ti, que ela esteja de pé até que o Senhor venha. Lutaremos o bom combate da fé, combateremos, Senhor, contra o inimigo, Senhor Deus, e guardaremos a nossa fé, porque a coroa de justiça também nos estará guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, nos dará naquele grande dia, e não somente a nós, mas a todos quanto amam e aguardam a sua vida, Senhor. Nós apresentamos a Imo 42 diante de Ti, para que ela seja um celeiro de almas, de soldados para o Teu reino, que daqui saiam batalhões, Senhor Deus, para que nessa geração batalhões surjam para pelejar a sua guerra, Senhor Deus, para pelejar a sua batalha, que eles sejam guarnecidos pelo Senhor, que eles sejam revestidos pelo Senhor, que o Senhor dê a ele as armas da direita e da esquerda, da virtude e da justiça, que, Pai, em nome de Jesus, os seus filhos possam carregar a Tua bandeira, a bandeira do Jeová Nissi, nessa nação, Senhor Deus, e sobre essa terra, e demonstrar que ainda há Deus em Israel, que ainda há Deus sobre a igreja, e que existem verdadeiros cristãos nesse mundo que carregam a boa palavra de Cristo para essa geração. Deus, em nome de Jesus, levanta, ergue, protege, fortalece os nossos irmãos para a glória do Teu nome. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Dá um abraço nesse irmão que está do seu lado e diz para ele: Deus é contigo, a sua batalha é minha também. Deus tem coisas grandes para fazer. Deus abençoe os irmãos no nome de Jesus. Irmãos, vamos saudar o Senhor com uma grande salva de palmas. A igreja pode se sentar, por favor. Eu gostaria de convidar aqui à frente a esposa e a família do pastor, junto com a sua equipe, está aqui da Imo Nova Friburgo, por favor, que venham aqui à frente, para que possamos estar orando pela família, pela igreja. Eu vou convidar o evangelista o Wagner, por favor, Wagner, vem à frente. Irmãos, deixa eu contar aqui um breve relato. Assim, o pastor Rafael, eu conheci em um dos concílios da Irmandade, né? Eu trabalhando, ele participando do concílio. E criamos uma amizade, assim, talvez muito instantânea, né? E tivemos outros momentos, por favor, irmãos, de nos encontrarmos. Ele esteve aqui na pastora Regina, e em um momento muito importante da minha vida, que também foi numa festividade de homens, também de um pastor que se tornou um grande amigo, que é o pastor Said. Ali em 1935 teve a festividade dos homens, nós estivemos lá presente, e ali, tanto o pastor Rafael como o pastor Said, eles passaram também a compor a minha vida como homens de oração na minha vida. Então, assim, criamos uma identidade muito forte nesse momento. E quando começou a festividade, o primeiro nome que Deus colocou no meu coração foi do pastor Rafael. E até mesmo, antes de falar com o pastor Marcos, convidei o pastor Rafael e depois falei com o pastor Marcos. Porque eu sabia que o pastor não ia se opor do pastor Rafael vir aqui. E mesmo a minha preocupação, saber da distância que ele vem,
né, o tempo de viagem, a noite, ele prontamente atendeu o nosso convite. Então, assim, é um pastor que faz um trabalho magnífico lá no Friburgo. Assim, como líder dos homens, nós temos agora um compromisso de ir lá em Nova Friburgo como Ministério de Homens, prestigiar lá a igreja de Nova Friburgo, tá? Isso aí vai ser o nosso compromisso esse ano. E gostaria agora de a igreja está orando pelo pastor, pela sua família, pela sua igreja. Pastor, agradecer mais uma vez, tá? Pelo carinho de ter aceitado. Daqui a pouco o pastor estava fazendo o fechamento, mas agradecer as igrejas que nos visitaram, tá? Irmãos e irmãs que estão aqui nos visitando. Se alguém tiver algum visitante aqui também, irmãos, receba o nosso abraço, nosso carinho. Pastor, vamos descer? Gostaria de convidar também o Renato e o Jorge, por favor. Tira da bolsa. Vou entrar aqui uma lembrança para o pastor. Tira da bolsa. O Jorge vai entregar para o pastor e o Renato vai entregar para a pastora. É uma lembrança da IMO, para a pastora Renato, pastor. Assim, uma pequena lembrança da igreja, do Ministério de Homens, né, para a sua família, para a sua igreja. Vaguinho, por favor, ore pela... Amém, glória a Deus. Ouvi o Fernando falar desse jeito, né? Antes de eu falar com o pastor Marcos, eu já tinha convidado o pastor Rafael. Isso eu vejo conexão, né? Conhecimento. A ovelha que sabe, né? Que conhece a voz do seu pastor, né? Eu louvo a Deus, né? Pela vida do pastor Marcos, dos pastores, a vida do Fernando e a vida do pastor Rafael, com toda a equipe que veio, né? Nos prestigiar com a palavra assim que alegra o nosso coração, nos fortalece, renova nossas forças, né? Deus os abençoe. E o que o Fernando falou é tão interessante, rapidinho, eu vou orar, irmão. Mas o Rafael, ele marca a gente com uma coisa assim muito legal, gente. Contagiante. Rafael, a gente vai fazer... Eu estou aí. Mas eu não fiz nenhum convite ainda, pastor. Mas eu estou aí. Gente, louvado e engrandecido seja sobre a vida do pastor Rafael, da pastora, de todos vocês que são ovelha do pastor. Deve ser um privilégio, né, de ter um pastor jovem, um casal bonito de pastores, né, que traz sempre uma palavra para renovar os corações. Muito obrigado, pastor Rafael. A IMO 42 tem uma alegria de recebê-lo. E antes de eu começar a orar, eu quero fazer uma pergunta para vocês, faz muito tempo que eu não pergunto. A IMO 42 é lugar de quê, gente? Oh, glória! Aleluia! Vamos orar então. Vamos ficar de pé. Impõe as suas mãos em direção aqui ao pastor e à pastora e toda a sua família. E vamos orar juntos, né? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, graças te damos por essa oportunidade, Senhor. Te louvamos, ó Deus, porque recebemos uma palavra, Deus, que renova nossas forças, Senhor. Deus, muito obrigado pela vida do pastor Rafael, Senhor, que se dispôs de um lugar tão longe, Pai, para vir e trazer essa palavra, Pai. Que tu possa estar abençoando a vida dele, Pai, da sua esposa, da sua família, Pai, o seu ministério, Pai, em nome de Jesus, Pai. Que tu possa estar renovando, Pai, as forças do teu servo, Senhor. Pai, seja com o ministério dele naquele local, Pai. Deus, Senhor, continua frutificando, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Que ele seja próspero no seu ministério, Pai, ali em Nova Friburgo, Pai. Deus, não pelo Rafael, mas pelo aquilo que tu tem a fazer na vida do Rafael, Pai. Que nós vemos, ó Pai, a tua boa mão sobre ele, Pai. Deus, leve ele debaixo dos teus cuidados, ó Pai. Guarde e livre de todo o mal, Pai, que ele possa chegar em paz, assim como chegou aqui, Pai. Deus, e todos aqueles que nos visitou, Pai, essa noite, Pai, que possa também voltar para os seus lares debaixo das tuas mãos, Senhor. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque são 43 anos de vitória, Deus. Louvado e engrandecido seja o teu nome, Pai. A alegria é grande em nossos corações, Senhor. Que nós possamos, ó Deus,
como foi falado aqui, se tu não vieres nos buscar, Senhor, que vivamos mais os 43 anos, ó Pai, te agradecendo por esse lugar, Pai, que foi o Senhor, Pai, que colocou a pedra fundamental, Pai, e essa grande obra que estamos aqui, Pai, te glorificamos, ó Deus, porque Deus, tu nos deu a oportunidade de estarmos fazendo, Pai, essa obra. Fica conosco, Pai, perdoa os nossos pecados, Senhor, e nos dê um retorno para os nossos lares debaixo dos teus cuidados. É o que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Irmãos, pode se sentar. Agradecer também ao pastor Marcos, ao pastor presidente, né, a todo o ministério, né, pela confiança, né, de estar colocando esse departamento dos homens sob a responsabilidade. A equipe que me apoia, tá? Nós temos um grupo de homens que me apoiam nesse trabalho. É o pastor Richard que faz aqui o encerramento, que é o nosso pastor de cobertura espiritual, é aquele que ora pela gente, que está buscando e nos orientando. E a todos os homens da M42, que participam, que apoiem. Irmãos, não só vista a camisa, vista uma identidade. Bem, irmãos, e assim que encerrar, por favor, todos os homens aqui na frente, poder tirar a foto oficial, tá bom? Amém, meus irmãos. Graça e paz mais uma vez, uma boa noite. Em primeiro lugar, quero agradecer por cada visitante, pelas igrejas que nos visitaram, né? É um compromisso nosso de homens, no momento oportuno, honrar a cada um de vocês. Se quiserem voltar, sintam-se sempre em casa. E louvado seja Deus pela Assembleia de Deus, de Chaperó, pela Igreja Batista, pela M35, Nova Friburgo, por cada homem, cada mulher que esteve aqui. Muito obrigado. Muito obrigado por esse privilégio que você nos deu, né? Mas como a vida continua, né? E a festividade continua também. Amanhã estaremos com mais um dia de festividade. De manhã estaremos com o nosso bispo José Francisco, escola dominical, irmão, coisa importante demais para a nossa vida, coisa essencial para o crescimento do cristão, né? E à noite, o pastor Marcos Sá. Estaremos aqui louvando juntos, glorificando o nome do Senhor juntos, em comunhão, como foi falado aqui, né? Para que o nome do Senhor, né? Eu vou até além, estaremos glorificando a Deus com o bispo Francisco, com o pastor Marcos de Sá, mas o principal é o Senhor nesse lugar. Tá certo, queridos?